Bom, vamos lá, hora do nosso Pensa Saúde. Medicamentos já fazem parte do nosso dia a dia, né? Quem dera não fizessem tão parte assim, mas a gente sabe que sim. De maneira geral, a função é curar as doenças, aliviar os sintomas, né? Mas quando se trata das doenças da mente, no entanto, o uso de medicamentos ainda é estigmatizado, uma vez que muitas pessoas têm visões equivocadas ainda sobre os transtornos mentais e os tratamentos também. Sobre esse assunto, a gente engata aqui mais um episódio da nossa série especial de entrevistas do Setembro Amarelo, que fala da conscientização em relação aos problemas da mente. Vamos falar sobre isso com a doutora Alessandra Pereira, médica psiquiátrica, e está com a gente aqui nos estúdios da Band News Difusora para falar sobre este tema tão importante. Seja bem-vindo, doutora. Obrigado pela participação. Bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigada, Rafael. Muito obrigada a todos os espectadores. É uma alegria poder estar aqui cumprindo meu propósito de mudar a vida das pessoas e, quem sabe, de colaborar para que as pessoas mudem esse mindset, essa forma de pensar, essa forma de ver os medicamentos só pelo lado negativo, que existe sim, mas também traz muitos benefícios. Obrigado pela gentileza, doutora Alessandra, de estar aqui conosco. A gente sabe da vida corrida, da rotina, dos compromissos, mas é muito importante também essa prestação de serviço mesmo, que é informar a população, né, o público que nos acompanha aqui pela 93.7 FM ou pela internet também. Bom, acho que a primeira pergunta que tem que ser feita, já que a gente está falando de medicamentos, né, algo que realmente faz parte da nossa rotina, por que ainda existe tanto preconceito em relação ao uso de medicamentos para tratar os transtornos psiquiátricos, os problemas psicológicos? Isso é uma coisa natural, né? Porque nós viemos de uma época onde não existiam medicamentos. E quando começou a se utilizar as medicações na psiquiatria, eram medicamentos horrorosos, medicamentos mais antigos. Eles tinham muito efeito colateral. Muitas vezes o efeito colateral que o medicamento trazia era pior do que a própria doença. Então nós precisamos compreender que nós hoje estamos em pleno século XXI, com muitos estudos, muita modernidade, muita tecnologia, né? Eu amo neurociência. Então, nós temos medicações que têm um outro perfil. Não são mais medicações nem tão sedativas, nem medicações que tiram tanto a pessoa da sua naturalidade. Porque as medicações antigas, elas também traziam essa apatia afetiva, né? A pessoa não ficava mais triste, mas também não ficava alegre. E muitas outras situações bem graves que aconteciam com as medicações psiquiátricas. É que ao longo dos anos também, né, o tratamento psiquiátrico, o tratamento para transtornos da mente, ele foi muito estereotipado também, né? Como uma coisa violenta. Né? Porque realmente os tratamentos eram pavorosos e eram usados como castigo. Então você, assim... o primeiro antipsicótico ele foi descoberto em 1952. Então, você imagina, a gente está em 2023. Isso tem 70 anos. E 70 anos para a medicina é um tempo muito curto. Para uma sociedade é um tempo muito curto. Nós ainda temos preconceito, estigma das pessoas serem asiladas, das pessoas serem alijadas da sociedade. Então, a vergonha de tomar um remédio psiquiátrico vem daí, de um passado que não tem nenhum século, de onde as pessoas elas realmente eram asiladas porque não existia possibilidade de tratamento. Eu tenho 25 anos de formada como médica pela Universidade Federal do Amazonas. Quando eu formei, nesses 25 anos foram surgindo tantos medicamentos novos que eu não cheguei a estudá-los na faculdade. Bom, sobre essa dificuldade, né, sobre essa conscientização da necessidade, você acha que esse é um dos maiores desafios para o paciente que precisa, por exemplo, de um medicamento para tratar um transtorno da mente, né? A gente vê muita gente com aquela ideia errada, né? Poxa, eu vou tomar remédio, eu não sou doido, sabe? A gente ouve muito isso, né? E é uma coisa grave, porque a pessoa deixa de fazer um tratamento necessário, deixa de se tratar e se cuidar, e obviamente muitas vezes por uma questão química mesmo, por uma questão de metabolismo do organismo da pessoa, mas tem esse preconceito de usar o medicamento, de usar o remédio e não se cuida e não se trata. Esse pode ser considerado um dos maiores desafios quando há necessidade de uma pessoa utilizar um medicamento? Nós temos 2 desafios no medicamento psiquiátrico. O primeiro desafio são as pessoas que tomam o remédio da mãe, do pai, do irmão, do vizinho, do amigo, que não vai fazer mal, só uma bandinha do Rivotril ou um Zolpidem,
que um amigo me indicou e que eu compro aqui naquela drogaria, que eu compro sem receita. Então, esse é um grande desafio. O outro desafio é dos psicoestimulantes, né? As pessoas que acham que os medicamentos Ritalina, Venvance, Concerta, são as drogas da inteligência e que as pessoas vão tomar e que elas vão ficar super espertas e elas muitas vezes nem têm TDAH. Então, a gente tem esse desafio de medicamentos que são utilizados sem supervisão médica, de forma inadequada. E aí vem um outro desafio de quem realmente tem necessidade da medicação, da pessoa compreender que essa medicação, muitas vezes, ela é para a vida toda. Ela é uma doença, são doenças crônicas, doenças que se arrastam como pressão alta, diabetes, reumatismo. Só que a pessoa, ela precisa assimilar aquele conceito de que é muito importante ela focar, que não é tomar o remédio para a vida inteira, é viver bem com uma medicação que está melhorando a qualidade de vida quando necessária, indicada e com acompanhamento médico. Isso é muito importante, doutora, que a senhora falou agora, justamente pelo acompanhamento, pela prescrição médica, pela necessidade real de se utilizar. Eu conheço pessoas que tomam remédios sem essa prescrição para dormir, por exemplo. Não, eu tomo sempre para dormir, porque eu durmo melhor e fico bem. Quais são as consequências? Tipo, não faz mal, é só um pouquinho, é só para dormir, é uma coisinha aqui, uma ali, como a senhora falou agora há pouco. Quais são as consequências que podem realmente prejudicar e acarretar na vida dessas pessoas que utilizam esse medicamento sem a prescrição médica, sem orientação? Rapaz, eu só vou te dizer uma coisa. Vantagem não tem nenhuma. Porque você começa esse circuito assim. Eu vou tomar um relaxante muscular. Ou então eu conheço aquele remédio para alergia, que ele melhora muito o meu sono. Só que você não trata a causa da insônia. E o sono é uma das coisas que eu sou apaixonada. Eu estudo muito sono, trato muitos pacientes com transtornos do sono. E nós temos muitos problemas do sono. Problema para começar o sono, problema para manter o sono, problema para que acorda e não dorme mais. E para cada situação nós temos um tratamento diferenciado. E aí a pessoa descobre a bandinha do clonazepam. Geralmente é só uma metadezinha, é só uma bandinha, mas aquilo começa a se tornar frequente. E a pessoa também começa a perceber que ela se acalma e, de repente, ela está tomando durante o dia também, porque ele já nem dá tanto sono assim. E quando a gente entra nesse ciclo, a pessoa posterga em pelo menos 3, 4 anos ela chegar no psiquiatra, ela chegar no médico que vai efetivamente tratar o sono. E ela começa a ter perda de memória, obesidade, diabetes, pressão alta, muitos problemas que ela associa ao coração, como taquicardia, tremor, tonteira, falta de ar, que na verdade advém de ansiedade e muitas vezes gerando sintomas depressivos, porque ela começa a não ter um sono de qualidade e sem o sono de qualidade ela não funciona bem durante o dia. Então, tanto você piora os quadros que são causas da insônia, depressão, ansiedade, transtorno de humor bipolar e muitos outros, quanto você vai destruindo o cérebro, porque ele fica no estresse oxidativo, sendo consumido todos os dias, morrendo neurônios, quando você não dorme bem. Consequências bem graves, né, para quem realmente faz esse uso indiscriminado. Mas aí a expectativa de vida do brasileiro hoje em dia ultrapassa os 80 anos. Você tem que decidir, você quer chegar nos 80 anos demente ou você quer chegar nos 80 anos lúcido, orientado e podendo ler, cantar uma bela canção, decorar músicas novas e curtindo com seus amigos. Muito bem. Doutora, acho que é muito importante a gente tocar nesse ponto da própria aceitação, da necessidade de utilizar o medicamento, né? Eu conheço pessoas que sofrem muito pelo fato de ter que usar um medicamento por causa de um transtorno psiquiátrico, um problema psicológico. Poxa, mas eu não queria, eu me sinto uma pessoa fraca de ter que utilizar o remédio. E aí no médico se fala, mas é uma necessidade, uma questão química do seu cérebro que precisa do remédio para compensar a produção de X hormônio, por exemplo. Acho que é importante essa questão da aceitação também, né, de entender a necessidade, que é uma necessidade médica e não é um sinal de fraqueza, por exemplo. Eu vou te dar um dado alarmante. Apenas 30% dos pacientes, e principalmente os esquizofrênicos, que têm real necessidade, tomam medicamento de forma adequada.
70% dos pacientes sempre furam alguma dose, uma vez na semana ou duas, ou então fazem um medicamento no período que estão sentindo alguma coisa. E a medicação de forma contínua, ela não é uma dipirona que você está com febre e você toma e naquele momento faz efeito. Um dos grandes problemas que nós temos é que criança faz o que quer. Adulto faz o que tem que ser feito. Quando a gente tem uma necessidade de fazer alguma coisa que a gente não quer, ou que a gente não gosta, infelizmente, muitas vezes a gente tem que fazer. E aí vem um mecanismo de autossabotagem. Porque muitas vezes, quando a pessoa ela não está bem, ela tem mais atenção, ela tem mais ganho de estar manipulando situações em prol do adoecimento do que quando ela está bem. Muitas vezes ela não se julga merecedora até de viver bem. E ela vive refém da doença. Então, às vezes, é muito interessante para ela não está no tratamento de forma adequada, mas ela não sabe disso, porque é um processo inconsciente. Então, nós precisamos de muito processo de terapia. O psicólogo, uma boa terapia vai ser fundamental. Primeiro, para aceitar a doença. Segundo, para aceitar a necessidade da medicação. E terceiro, porque terapia, como diz uma grande amiga minha, você não precisa, você merece. Muito bom, muito bom. A gente conversou aqui então com a doutora Alessandra Pereira, médica psiquiatra, graduada pela Universidade Federal do Amazonas e titulada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, além de ser membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Doutora Alessandra, eu vou abrir um espaço rapidamente para um recado para a população, para as pessoas que estão ouvindo a gente, para poder encerrar aqui essa entrevista, por favor. O que eu quero lhe dizer é que hoje as pessoas buscam muita felicidade, mas a felicidade ela não é feita de momentos, ela é feita de um pano de fundo que perpassa toda a sua vida. E esse bem-estar você pode encontrar sim. Se você quiser saber mais, você pode, tem um episódio muito legal do podcast Relaxa, Tudo Passa, que é um podcast meu com a psicóloga Aline Jaldi Pontes, onde a gente fala sobre Zolpidem e muitas outras situações do sono e tem muito conteúdo interessante para você, inclusive falando sobre TDAH, sobre diversas situações que eu tenho certeza que você vai gostar. E você pode também me seguir nas redes sociais, @dra.alessandrapereira, lá no Instagram, com muito conteúdo interessante para você. Doutora Alessandra Pereira, muito obrigado pela entrevista, foi muito bacana. Daqui a pouco vai estar disponível nas nossas plataformas digitais, no site bandnewsdifusora.com.br, nosso canal no YouTube também, para você que está em casa acompanhando a gente, assistir, ouvir, quando quiser, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, grupos de redes sociais também. Esse tema que é importantíssimo, principalmente nos tempos de hoje, com vida tão corrida, de tanta ansiedade, né? Muito obrigado, doutora, pela participação. Muito obrigada e um bom dia a todos.